E aí, gente? Meu nome é Walter e já estamos na quarta aula da playlist da História do Brasil. A primeira aula foi a primeira sacanagem do Brasil. Na segunda aula teve o ano em que dividiram o Brasil todo. A terceira aula foi bem rápida, a economia colonial, né? Do período colonial. E essa quarta aula a gente vai falar da maior cicatriz da história do Brasil. Eu não estou falando de dívida externa, não. Estou falando de uma dívida social que o Brasil ainda tem, né? Que é a questão da escravidão. A gente sabe que o Brasil foi conivente com a escravidão durante 400 anos, dos 500 anos que tem de história. Então, 80% do tempo que o Brasil já existiu, gente, a gente teve escravidão, né? Então, primeira patada aí para quem, não, o racismo acabou, será? Vamos com calma. Detalhe, é hoje que você vai entender por que trouxeram negros africanos para o Brasil. Por que não os índios? Por que não chineses? Por que tiveram que ser ali os negros africanos? Hoje você vai ficar esperto com isso, então se liga nessa história. E aí, se liga nessa história. Por que o negro? Por que o Brasil hoje é esse país miscigenado, ou seja, misturado, né? Nós temos gente branca, nós temos gente negra, nós temos índios, nós temos todas as misturas possíveis. E por que ainda existe discriminação? Vamos tentar entender. Alguma coisa está marcada aí na nossa história, alguma cicatriz ainda está aberta. E a gente está bem longe de fechar essa cicatriz. Então vamos entender o seguinte. Por que foi o negro que trouxeram para cá? Por que não pegaram o índio para trabalhar? Porque o índio é preguiçoso? Porque o africano aceitava o trabalho? Porque o africano era forte e o índio era fraco? Porque o índio era mais esperto e conseguia sair da escravidão e o negro não? Porque o índio resistia, ele lutava e o negro era omisso, passivo, deixava acontecer? Nada disso. E só vale a dica, se você acha que foi o negro ou que foi o índio porque era negro ou porque era índio, é uma ideia um pouco racista, não é? Se você achar que, não foi o índio porque o índio era preguiçoso. Mas aí você está falando que todo índio é preguiçoso? Ei, não, era o negro, porque o negro era forte, estava acostumado com o trabalho. Mas todo negro é forte, está acostumado com o trabalho? Achar que uma pessoa é de um tipo por causa de sua raça, cor, credo, calma com essas associações, né? É importante. Então vamos lá. Não tem nada a ver esse negócio de falar que é porque um era preguiçoso, o outro gostava de trabalhar, o outro... Não. Muito mais simples que isso. O colono português que vem pra cá, vem aqui pra botar qualquer um pra trabalhar. Desde quando o patrão, né, tá mesmo ligado aí, tá se importando com... Vamos considerar. Então é o seguinte, se o português vem pra cá pra ganhar dinheiro e coloca qualquer um pra trabalhar, pro português, se for índio, se for negro, ok, trabalhando pra mim, tá sussa. A questão não é essa. A questão é que se eu pegar o índio lá no meio do mato e forçar ele a trabalhar, o rei não vai ficar sabendo. E se o rei não ficar sabendo, o rei não pega o imposto dele, não pega a fatia dele. Epa, aí não, aí tá errado. Ô Papa, me ajuda aqui, ó, tá certo escravizar os caras? Não tá certo? Por que não tá certo? Inventa um motivo aí. Já sei, porque ninguém chegou pra falar de Jesus com ele, então ele nunca teve a chance de ser cristão. Então ele é um gentil, um garoto, como se fosse um ser humano sempre juvenil. Ele precisa de educação, ele precisa de cuidados. Então olha que ideia louca, né? Eurocêntrica, né? Uma ideia de que o índio ele é inferior, ele precisa de cuidados, ele não pode ser escravizado. Então algumas ordens religiosas vieram para cá ter esse cuidado, né? Esse cuidado aí com o índio, beleza? E os outros colonos que queriam escravizar os índios, então, muitas vezes eram até processados, porque essas ordens religiosas não deixavam mesmo, né? Que a escravidão do índio rolasse solta. E por que deixaram com o negro, então? É por causa da cor? Não é. É porque todo navio português que chegava na África para comprar escravo, o rei tinha um controle. Então o próprio rei incentivava a escravidão negra, porque ele conseguia sobretaxar essa escravidão. O lucro, gente, era muito maior do que o de hoje, o lucro normal de 30% que você vê no comércio. O lucro médio de um escravo podia gerar 300%, gente. É lucro maior do que lucro de droga, tá entendendo? Então tinha até negro que conseguia se libertar e ele próprio virava um traficante de escravos. O que já tira a nossa ideia também de que o negro era sempre passivo. O negro não está sempre apanhando. Se ele tiver a oportunidade de lutar, ele vai lutar. Se ele puder resistir, ele vai resistir. O que são os quilombos? Os quilombos eram vilas que eles faziam como alternativa àquela sociedade colonial. Então lá no meio do mato, depois de algumas armadilhas aí, você podia encontrar um refúgio. Não estou dizendo que esse quilombo te daria uma vida perfeita, mas sem dúvida uma vida melhor do que
aqui Portugal trouxe. Por quê? Porque a galera saía dos engenhos, fugiam, correndo risco de vida para chegar no quilombo. Então o quilombo devia ser um pouquinho melhor do que lá na fazenda do homem bom ali, né? Então, fica ligado. Próximo item. A resistência do negro não é apenas ir para o quilombo. Ele poderia tentar fugir para um outro lugar, poderia se organizar e, por que não, assassinar aquele opressor que tinha feito tanto mal a ele. Imagina o mal que é, cara, ser escravo. Não é só ter que trabalhar muito e apanhar e não ser ninguém e poder ser vendido e sua mulher ser estuprada na sua frente. Tá bom pra você? Não é só isso. Você ainda mora numa senzala, não tem ventilador, não tem ar-condicionado e você não tem privacidade. Você quer namorar? Tem que dar seu pulo. Porque são mais de 50 pessoas juntas. Então, quando você é tratado como bicho durante mais do que 5 anos, fica um pouco difícil, né? Você pensar assim, não, vamos ter uma atitude diplomática agora, né? Vamos exigir que a justiça nos ajude. Às vezes o calo aperta e você tem que ir pra rua, ou você tem que sair de onde você tá, se movimentar, fazer alguma coisa. E muitos negros faziam. Se não desse para se revoltar, muitos deles até mesmo se matavam, porque a morte era melhor do que a opressão do dia a dia. Então a resistência negra, apesar do livro de história falar pouco dela, ela está aí bem aflorada. Vamos ficar atento a ela que o vestibular já começou a perceber. O escravo, quando conseguia se libertar, ele podia então vestir um calçado, porque até então o escravo tinha que andar descalço, para você na rua poder demarcar quem é escravo e quem não é. Mas mesmo um negro, depois de calçado, depois de liberto, ele ainda era discriminado na rua, ele ainda era maltratado. Imagina, né, gente? 2015 pra frente, o negro ainda sofre discriminação. Imagina há 300, 400 anos atrás. Imagina que vida pesada que ele tinha. E é por isso que a escravidão é, e continua sendo, a maior cicatriz que o Brasil já teve.